5 horas praticamente, marcado para 2 horas, a gente está lá desde 2 horas, terminou agora. Bom, mas a UFLA decidiu, por uma maioria bem ampla, iniciar a greve a partir de 3 dias, né, que tem um prazozinho de encaminhamento. Bom, então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a organização do nosso colóquio, e especialmente nessa mesa que tem uma importância mais geral sobre o debate do marxismo e particularmente sobre os temas, um tema muito candente na atualidade, certo? Eu vou fazer temos aqui dados dos nossos colegas e colegas. Bom, a ideia aqui que a gente acertou na mesa, vamos fazer a ordem vai ser Renildo, Esther, Fabiano e Isabela, tá certo? Depois, na segunda fala, a gente pode eventualmente fazer uma inversão. Bom, Renildo é bacharel e mestre em Ciências Econômicas, doutor em Administração pela Universidade Federal da Bahia, professor associado, aposentado e atua no programa de pós-graduação em Economia da UFBA, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais do IAC-UFBA. Tem produção bibliográfica nas áreas de Economia, Política e Desenvolvimento, inclusive sobre reformas na China. Tem 2 livros publicados sobre a China, imagino que um deles você botou aí nos lançamentos, né? Esther, pós-graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Ciências Econômicas pela Université Paris 13, campus de Villa-Taneuse, 2016, e doutorado em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisadora líder do Grupo de Economia Política e Desenvolvimento do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fabiano Escher, professor do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Desenvolvimento Rural pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche no College of Humanities and Development Studies, China Agricultural University, mestre em Desenvolvimento Rural, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pós-doutorado na UFRJ, em parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégia de Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou parar por aqui, então, uma longa... Isabela é professora adjunta do Instituto de Economia, vice-coordenadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional e coordenadora do Lab China, Laboratório de Estudos de Economia Política da China, todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi pesquisadora, e pós-doutorado e professora do Instituto de Socioeconomia da Universidade de Genebra, possui doutorado em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professora visitante na Alta University de Helsinki, pesquisador visitante da Tsinghua University em Pequim e do Instituto de Estudos Econômicos em Maputo, professor de Política Internacional da Ásia e China do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e mais uma série aqui de outras atividades instituídas. Então, conforme a gente já se tornou praxe aqui, nós temos, no meu caso aqui, só recebi 2 cartões amarelos, ontem tinha cartão vermelho, né? Então, a gente ficava, segundo cartão amarelo é vermelho. Bom, então, vamos iniciar 15 minutos para cada fala, no máximo mais 5, encerramento com 20 minutos. Tá? E depois a gente faz aqui faz uma avaliação aqui da bolsa de tempo que sobra e ver como é que a gente distribui o tempo de intervenções, perguntas, questionamentos e as falas finais. Tá bom? Eu só não me apresentei, né? Eu me lembrei agora. Eu sou Jorge Almeida, sou do Departamento de Ciência Política da UFBA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.
e membro do grupo de pesquisa, coordenador do grupo de pesquisa Processo de Hegemonia e Contra-Hegemonia. Bom, então, professor Renildo, é aqui, né? Boa noite a todos e a todas. É um prazer compartilhar a mesa aqui com Jorge, Esté, Isabela e Fabiano. É uma honra participar aqui desse colóquio do RIMA. Então vamos começar. Na China, fora dos círculos oficiais, assistimos à volta ainda débil ao marxismo. Desde a segunda metade dos anos 1980, surgiram críticas entre os estudantes a problemas diversos como corrupção e autoritarismo, a partir de distintas visões liberais e marxistas. No início da década de 1990, alguns importantes intelectuais começaram a expor elaborações críticas distintas tanto à globalização neoliberal quanto à aceleração das reformas na China e seus efeitos explosivos nas desigualdades. Esse movimento ficou conhecido como Nova Esquerda, de inspiração marxista. A resposta à tese do fim da história, muito propagada à época, também foi uma das motivações para o surgimento do movimento. Nos anos 2000, estudantes das mais importantes universidades organizaram as associações marxistas. O neomaoísmo identifica em maior ou menor grau as diversas correntes esquerdistas na China. Vou concentrar minha atenção no PCCH. Preliminarmente, é preciso afastar tanto a ideia de um marxismo verdadeiro, universalmente abstrato, de um lado, quanto o suposto marxismo particularista, de outro. Esse estranho último caso parece ser representativo do marxismo chinês contemporâneo. Trata-se de um pretenso marxismo com base no empirismo, historicismo, pragmatismo, denotando complacente positividade. Isso é demonstrado na fórmula socialismo com características chinesas. Essas características específicas e nacionais são tomadas como a única substância do marxismo. Os chineses limitam-se às razões desenvolvimentistas da burocracia, embora o marxismo consista em uma teoria da natureza e direção da sociedade como um todo, em uma perspectiva radical. A superexploração dos trabalhadores, o saque dos ativos públicos, as montanhas de subsídio às empresas privadas, a privatização corrupta de estatais e a expropriação de terras dos camponeses constituíram a acumulação primitiva de capital na China. Em vez de busca de uma sociedade sem classes, inventaram uma novíssima e poderosa classe de capitalistas, a versão chinesa dos barões ladrões. O objetivo de uma sociedade sem exploração, como proclama o marxismo, tem sido negado pelos fatos. Na China, a exploração do trabalho foi naturalizada. As relações capitalistas consolidaram a coerção muda sobre os trabalhadores. Consolidou-se a subordinação automática e compulsória além da dominação ideológica. O objetivo do combate à alienação dos trabalhadores, como proclama o marxismo, tem sido esquecido. Os protestos e greves dos trabalhadores são lutas de classes no quadro da exploração capitalista. Sem enxergar as contradições entre as classes e o movimento das coisas reais, a filosofia materialista tem sido negada, apesar da retórica chinesa sobre a busca da verdade nos fatos. O PCCH expõe um discurso nacionalista, economicista, pragmático. Em 4 décadas de reformas, o sucesso nacional desenvolvimentista gerou como resultado, talvez não intencional, uma formação social aprisionada pela lógica da reprodução do capital. Ao tentarem, com certa razão, flexibilizar a transição socialista, esqueceram-se, porém, dos princípios do marxismo. Terminaram surpreendidos pelo envolvimento socioeconômico capitalista. Caíram na armadilha capitalista. Produção de riqueza de um lado, exploração e opressão sociais, valores burgueses, individualismo e corrupção de outro. Coincidente com essa transformação, a teoria marxista estagnou. Quando se põe a falar de marxismo, limitam-se à sua suposta aplicação em termos econômicos reducionistas.
O socialismo é assimilado a estatismo. Ao mesmo tempo, a transição socialista tornou-se sinônimo de evolucionismo, de uma lei de ferro do desenvolvimento exclusivo das forças produtivas. Subestima-se a predominância das relações sociais capitalistas. Com a simples passagem do tempo, naturalmente, o ser seria garantido pelo devir. Desde o fim dos anos 1930, os chineses, sobretudo Mao Tse-tung, desenvolveram o marxismo a partir de Lenin. O maoísmo foi a resposta aos problemas das crises políticas de 1927, 1934 e 1935, guerras contra o Kuomintang e Japão e da transição socialista. Os temas são variados e controversos: redução da dialética à unidade e à oposição dos contrários, relação entre teoria e prática, revolução permanente, papel dos camponeses na revolução, aliança com a burguesia nacional e luta contra a burguesia compradora, Estado da nova democracia, a democracia popular. Stuart Shen e Wesley Meisner examinaram o marxismo do tempo de Mao. Nicholas Knight avalia que esses autores expressam pontos de vista reducionistas e orientalistas. Tem uma visão falsa de Mao como um empiricista cru e afastado da teoria marxista. Knight critica a conclusão de Shen de que o pensamento de Mao é apenas tradução de contextos específicos na forma de texto sem contribuição teórica. A ênfase na unidade dos contrários como principal lei da dialética seria, por Mao, uma reiteração da ortodoxia soviética, em vez de uma heterodoxia maoísta. Lembra Knight? Shen destaca a ênfase de Mao nos fatores subjetivos, vontade e superestrutura. Knight, porém, acha que essa abordagem reduz a compreensão de Mao sobre a causalidade da estrutura econômica. Sobre Meisner, Knight discorda de que os debates filosóficos entre os chineses eram vazios de conteúdo intelectual. Não eram meras opiniões políticas e propaganda das disputas de frações partidárias e interesses localizados, sem qualquer substância teórica. Na compreensão de Meisner, avalia Knight, é como se a filosofia do Ocidente, diferentemente da filosofia da China, não tivesse nada a ver com a política, e o materialismo dialético não fosse uma filosofia real. As ideias de Mao foram consideradas como um desenvolvimento fundamental do marxismo. Cunhou-se a fórmula marxismo-leninismo pensamento Mao Tse-tung, para expressar a dita terceira etapa do marxismo. Mao depois de Lenin e Marx. Mao sempre destacou a importância do pensamento, além da vontade e da consciência das massas, se negar as determinações estruturais. Daí, colocar a política no posto de comando. A rebelião é justa. A luta de classes persistiria no socialismo. A revolução deveria ser ininterrupta, a fim de prevenir o burocratismo, o revisionismo, a restauração capitalista. A concepção igualitarista de Mao parece decorrer de uma visão radical do socialismo. Alternativamente, o igualitarismo maoísta poderia ser interpretado como reflexo da escassez econômica relativa da etapa ainda limitada da transição. Para Karl Marx, somente na etapa avançada do comunismo, em vez da prévia transição socialista, conquistar-se-ia a igualdade social em sentido amplo, isto é, consolidação da ausência da divisão da sociedade em classes. Persistiriam, porém, as diferenças de capacidades e necessidades entre os indivíduos, em vez de mecânico e igualitarismo. Marx enfatizava a necessidade de desenvolvimento e abundância relativa. Em sentido metafórico, o reino da liberdade tomaria o lugar do reino da necessidade. Era o oposto do ascetismo, mas, em certo grau, os problemas materiais e as necessidades nunca podem desaparecer. Samir Amin explica as vitórias da Revolução em razão das políticas igualitárias, a exemplo da reforma agrária radical e da coletivização da terra, em modos diferentes da experiência soviética. Marx, na crítica ao programa de Gotha, criticou a proposta lazariana de igualdade de cada um e de todos. O socialismo não pode ser concebido como uma doutrina que fundamentalmente trata de distribuição. Na primeira etapa da transformação, ou seja, durante a transição socialista, ainda prevaleceriam restrições na distribuição do produto. O princípio seria, aspas, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho, aspas. A transformação teria que avançar para a etapa superior, o comunismo.
para superar a forma assalariada do trabalho, a regulação mercantil e a alienação. A perspectiva de Marx é da liberdade dos indivíduos e da sociedade. Acerca do ascetismo maoísta, citamos Engels. Aspas, no século XVIII surgem de teorias já abertamente comunistas. Um comunismo ascético, ao modo espartano, que renunciava a todos os gostos da vida. Tal foi a primeira forma de manifestação da nova teoria, aspas. Uma coisa é o igualitarismo maoísta com insuficiência do socialismo em construção. Outra coisa é criticar o igualitarismo para, paradoxalmente, abrir as portas para as desigualdades sociais, exploração sobre a maioria e privilégios para a minoria, como ocorre hoje. As estratégias econômicas e o igualitarismo de Mao foram refutados como utópicos. Todavia, apesar das dificuldades, o país se industrializou, houve crescimento econômico e atendimento das necessidades sociais básicas. Em vez de utopia, pode-se criticar talvez a inclinação a um socialismo ascético e elementar. Como o marxismo chinês vê hoje o socialismo em relação à distribuição do produto? O Iron Rice Bowl foi desmantelado pelas reformas. As estatais abandonaram suas obrigações de emprego, saúde, habitação e aposentadoria para seus empregados. As desigualdades de renda e riqueza e a debilidade dos serviços sociais contrastam com os avanços econômicos e o poder do Partido Comunista na China. A inovação marxista hoje é o acobertamento da exploração do mais-valor por meio da ideologia da prosperidade comum. A eliminação da extrema pobreza tem grande mérito, mas está longe da prosperidade comum na maior economia do planeta. O ex-primeiro-ministro Li Keqiang deplorou, em 2020, que cerca de 600 milhões de pessoas vivem com a renda per capita de 1.000 yuans, cerca de 141 dólares a época. Para ele, isso seria suficiente para pagar somente um aluguel de moradia em uma cidade de tamanho médio. O mercado, a propriedade privada e o capital engendram polarização de riqueza. Como o marxismo ensina, a distribuição depende das relações sociais de produção. Quem controla o processo produtivo e se apropria do produto é quem detém a propriedade dos meios de produção. Tais verdades do marxismo são consistentes com os fatos na China, onde a maioria absoluta da produção e dos empregos localiza-se no setor privado. Mas por que só agora a distribuição tornou-se preocupação dramática? Parece haver um choque de marxismo diante da dominação capitalista na economia de um lado e da manutenção do Estado nas mãos do Partido Comunista de outro. Prevalecem, contudo, bizonhas expectativas sobre a caridade, conforme Xi Jinping. Aspas. As empresas não públicas devem dedicar-se ativamente aos programas de alívio da pobreza, como o programa Guancai e aos programas de bem-estar público e de caridade. Ao se enriquecer, os empresários do setor não público não devem se esquecer como obtiveram a prosperidade. Aspas. Marx deve estar se revirando no túmulo diante de marxistas chineses, apelando à caridade capitalista. Obrigado, professor Renildo. 13 minutos. Vai ser difícil. Ele está dando a dica para quem vai falar depois, né? Então, agora, na sequência, Esther, com a palavra. Professora Esther. Deixa eu ver se esse aqui está funcionando. Pronto. Tá? Oi. Oi. Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer o convite para estar participando do evento, discutindo com os colegas aqui, e agradecer e parabenizar especialmente o professor Daniel Aragão pelo trabalho excelente de organizar o colóquio. E hoje minha fala aqui, ela se baseia um pouco no livro que a gente publicou em 2022, A China no Capitalismo Contemporâneo, que é um livro coletivo, cuja tem contribuições de diversos professores, inclusive da professora Isabela Nogueira, que está aqui, e que agora vai sair pela Abril, em inglês, agora em 2024. E aí, para essa edição nova, eu e o Paraná, a gente escreveu uma conclusão, um capítulo final, que tenta
né, trazer as contribuições dos diversos autores e fazer alguns apontamentos também, né? Então, amarrar as discussões levantadas ao longo do livro. Então, vou tentar fazer minha fala na direção dessa conclusão que eu escrevi com o Paraná. Né? Então, a gente acha assim, né, que dada a crescente polarização geopolítica e geoeconômica entre os Estados Unidos e a China, o debate contemporâneo a respeito da China tem tido um foco excessivo no aspecto geopolítico da ascensão chinesa. Né? Alguns marxistas, né, têm enquadrado a contradição principal da realidade enquanto aquela polarização entre um bloco imperialista e um suposto bloco anti-imperialista, do qual faria parte China e Rússia. Né? A gente acha assim, óbvio que essas caracterizações, né, elas têm uma série de consequências da caracterização a respeito do regime que existe na China, do seu modo de produção, da natureza do Partido-Estado, da natureza do Partido Comunista Chinês, e a gente acha que também existe uma negligência, de forma mais geral, do papel dos interesses de classe nessas análises, na configuração das políticas estatais, e uma negligência também do papel da luta de classes em geral nessas análises. Né? Então, a ideia dessa fala aqui é propor uma interpretação de como a luta de classes na China porta consequências para as relações interestatais, particularmente para a evolução da relação da China com os Estados Unidos, que vai sair de uma situação de competição amigável, vamos assim dizer, né, o Timérica, até a crise financeira global, e vai passar a China a ser enquadrada pelos Estados Unidos como seu principal contendor, como seu principal rival. Né? Então, assim, a gente parte de uma caracterização geral, de uma leitura geral no livro, né, de que a transição da China para o capitalismo foi politicamente induzida pelo Partido Comunista Chinês e também conformou um estado de caráter desenvolvimentista. Né? E foi uma peça central, esse processo de transição para o capitalismo foi uma peça central para a sustentação material da globalização neoliberal, conforme tanto os capitalistas domésticos como os capitalistas estrangeiros se beneficiaram dos baixos salários da força de trabalho chinesa. Né? E aqui, então, a gente tem dois processos, um mais interno de formação de classe, que é induzido pelo Estado a partir de processos de acumulação primitiva, seja de expropriação de terra, mas não só. Né? Você tem um processo de semi-proletarização também, que parte da extração do excedente do produto, seja na forma de tributos, tesouros de preço, etc. E um processo também de privatização dos ativos coletivos estatais, né, que nos anos 90, e a gente marca esse estabelecimento do capitalismo na China nos anos 90, com esse processo que é um processo de proletarização e, portanto, do processo de mercantilização da força de trabalho como condição necessária para que a produção seja uma produção generalizada de mercadorias e, ao mesmo tempo, também constitui uma classe capitalista doméstica. Né? E, embora essa transição se paute em processo de acumulação primitiva, a China ela não forma um Estado neoliberal como aquele que predomina nesse momento que ela se insere na economia global. Né? Então, permanece o papel do planejamento, embora ele se torne indicativo e não mais mandatório. Então, permanece o papel das grandes estatais nos altos comandos da economia. Ainda que essas estatais elas operem agora cada vez mais subordinada à lógica capitalista, né, a parâmetros de lucratividade, de maximização do valor dos acionistas, né, então opere cada vez mais como grandes corporações capitalistas. Né? Então a gente tem esse processo, de um lado, que mantém também o monopólio do poder político do Partido Comunista Chinês, que é uma característica que o Medeiros vai elencar entre, né, esse desenvolvimentismo com características chinesas, e uma grande penetração do poder político do Partido-Estado sobre o poder econômico. Né? Embora esse processo, uma vez que ele deslanche, ele também coloca em termos e altera a própria natureza desse Estado e do Partido Comunista Chinês. Então, por exemplo, a Isabela e o Rauti, eles discutem extensamente como esse processo de formação da burguesia também afeta a própria conformação social do Estado. Né? Para o Medeiros, por exemplo, isso vai implicar que
o Partido Comunista Chinês deixa de ser um partido de classe e passa a ser um partido de caráter nacional. Então, você tem uma alteração na própria natureza do partido e do partido-Estado. E, por outro lado, embora você tenha um Estado desenvolvimentista ali, ele está inserido numa temporalidade, ele é uma sustentação, uma peça central para sustentar o avanço neoliberal enquanto ofensiva do capital sobre o trabalho, deslanchado pelas burguesias centrais, especialmente americana, num processo de tentar restaurar a lucratividade, a crise de lucratividade dos anos 70, que aí vai impor todo o processo de liberalização, financiarização, globalização, fragmentação produtiva internacional, e no qual a China é uma peça central, onde os baixos salários chineses, que aqui, então, são forjados, esse processo de proletarização, disponibilizados pelos grandes capitais transnacionais, essa força de trabalho que é aproveitada pelos capitais estrangeiros. Então, de certa forma, aqui cria-se uma aliança entre o partido-Estado e os capitais transnacionais dos países avançados, que é forjado em cima da exploração da força de trabalho chinesa. Essa é uma base material que vai erodir. E a partir da erosão dessa base material, você tem outra estratégia doméstica de acumulação, e você vai ter uma reorientação também das relações com os capitais transnacionais, com os capitais dos países avançados. Então, o ponto-chave aqui é que esse processo de exploração de baixos salários, longas jornadas, etc., ele vai levar, e também expropriação de terras, extração do excedente do campesinato, vai levar a um processo de acirramento da luta de classes na China. A China, no meados dos anos 2000, vai se tornar o epicentro do movimento trabalhista, das lutas sindicais, das lutas dos trabalhadores, mesmo que sejam efêmeras, mas das greves, dos piquetes e das revoltas camponesas. Então, essa intensificação da luta de classes que começa na meados dos anos 2000, mas vai até meados dos anos 2010, ela vai gerar uma resposta do partido-Estado, porque, em última instância, é um processo de intensificação que pode comprometer a legitimidade do regime e, eventualmente, comprometer até o próprio monopólio do poder político do Partido Comunista Chinês. Então, a China, a partir daí, vai forjar uma outra estratégia de acumulação que vai visar, por um lado, o desenvolvimento de tecnologias autóctones, endógenas, e, por outro lado, a criação mínima de um Estado, mesmo que moderado, de bem-estar, sustentando também um processo de elevação salarial ao longo do tempo. A partir de então, e aí no capítulo da Isabela discute-se muito com Rauti como se reconfigura a relação com as frações capitalistas domésticas a partir dessa mudança na estratégia de acumulação, mas ela também vai implicar uma reestruturação com os capitalistas estrangeiros. E aí, assim, o sucesso dessa nova estratégia, seja do ponto de vista de catch-up tecnológico, aproximação com os países avançados, processo de convergência tecnológica, e suas contradições, porque aí você também vai ter superprodução em determinados setores, vai ter boom imobiliário, que vai provocar bolha. Então, esse sucesso e suas contradições acabam levando à expansão internacional da China, ao mesmo tempo que vão minar as bases materiais dessa competição amigável que estava na base do eixo de acumulação da economia mundial, que era a relação China-Estados Unidos, onde se processava o eixo central da acumulação de capital no século XXI. Então, essa relação começa a se esgarçar no sentido de que você vai perdendo a complementaridade econômica, as múltiplas dimensões de complementaridade econômica que existiam entre China e Estados Unidos, e começa a se colocar cada vez mais numa relação de concorrência com os capitais americanos. E aqui você tem, então, como a luta de classes impacta a estratégia de acumulação do Estado, e que, por sua vez, sendo bem sucedida, impacta a própria relação do Estado com os capitais estrangeiros. E diversas grandes corporações americanas, então, passam a se ver rivais de competidores chineses. E isso vai levar a uma mudança de posição, do ponto de vista da conformação da política externa americana. Diversos setores do capital americano que sustentavam uma política pró-China de articulação econômica
passam agora a se opor. E aí, com essa mudança desse setor, né, do grande capital americano, se somam já as vozes que sempre existiram em defesa dos interesses de segurança nacional, os belicosos agressivos nos Estados Unidos. Você muda a configuração das forças domésticas na definição da política sobre China. Então, passa-se aqui da concorrência amigável para a China como principal rival e ameaça para os Estados Unidos, né? Então, por outro lado, né, e aí nesse sentido aqui inscreve-se, e aí eu não vou falar hoje sobre a disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, que já falei em diversas outras ocasiões, hoje não vai ser o foco aqui, né, mas aqui inscrevem-se as respostas também nesse âmbito, né? E conforme então a China consegue romper com a condição periférica, aumentando a concorrência intercapitalista e interestatal, né, a gente também postula que dois processos acontecem. Por um lado, ela carrega uma contradição central. A China rompe com a condição periférica, porém ela reproduz os mecanismos que sustentam a relação centro-periferia. Né? E aqui a contribuição importante, inclusive, é da professora Valéria, que vai fazer uma análise, né, de quais são os motivos que levam à expansão do capital chinês no exterior, né, particularmente do ponto de vista do investimento estrangeiro direto, e aí a busca de lucratividade, a busca de recursos naturais, de ativos estratégicos, né, de ativos tecnológicos, espaços de valorização. Então, colocam, né, que o capital chinês, ao se expandir, né, ele está suscetível, ele reproduz as mesmas tendências que operam na acumulação de capital em escala mundial. Né? Isso é produção de polarização de riqueza. Né? E, portanto, a China vai acabar reproduzindo a relação centro-periferia, seja pelo perfil, né, dos investimentos que faz nos países periféricos, né, aqui no caso latino-americano, né, do ponto de vista de todas as restrições econômicas, muitas vezes você recebe um influxo de investimento chinês e isso aparece como uma ação ou um movimento em direção ao desenvolvimento econômico. Ainda que no nosso continente a gente tem experimentado várias levas de investimento estrangeiro direto e o continente permaneça subdesenvolvido. Então, esse capital chinês que ele vem e vai se reproduzir muitas vezes o padrão daquele tipo de investimento da hegemonia britânica, né, isso é, para acoplar, integrar essas economias latino-americanas à economia chinesa para exportação de recursos naturais, matérias-primas e importação de bens manufaturados, mas ele também reproduz novos mecanismos da relação centro-periferia, como, por exemplo, os vastos investimentos em infraestrutura digital, exportação de pacotes tecnológicos, né, nos quais as empresas atuantes chinesas, as big techs chinesas, as empresas da área de segurança, né, que é cada vez mais digitalizada na China, ao se expandirem, né, elas reproduzem um padrão que é o padrão de monopolização do conhecimento, reforça-se o sistema de propriedade intelectual mundial, né, você cria, né, você não só extrai dados, mas como você também tem transferência de valor através das rendas monopolistas. Essas empresas operam tal qual, nesse sentido, as Big Tech americanas. Né? E mais do que isso, não é só ter a condição só rentista, como você também tem uma vasta concentração de capital fixo ao redor do mundo, na forma de poder computacional que está no poder das grandes empresas tecnológicas, sejam americanas, sejam chinesas, né? E na medida que a gente sabe que a projeção dessas grandes plataformas, dessas big tech, carregam elementos de extraterritorialidade política, né, em sua associação com os Estados nacionais, né, você tem então uma reprodução que traz elementos que não se diferenciam em expansão de capital da atuação de outras grandes potências capitalistas nesse sentido. Né? Então, aqui, veja bem, eu não estou dizendo se a China é ou não é imperialista. Estou falando que ela, ao expandir e acumular seu capital em escala internacional, reproduz tendências da acumulação de capital, de polarização de riqueza que estão colocadas do ponto de vista econômico. Aí, se é ou não imperialista, na minha opinião, é outra discussão. Né?
E uma segunda tendência, então, ela, ao romper com a condição periférica, reproduz a relação centro-periferia, ela também provoca, do ponto de vista dos países centrais, um processo de convergência às práticas não neoliberais nos países avançados, na direção dos instrumentos que foram usados no processo de desenvolvimento chinês, seja investimento em infraestrutura, política industrial, política tecnológica. Então, você tem ao acirrar a concorrência intercapitalista e interestatal, você tem quando a China se forja enquanto Estado desenvolvimentista, capitalista, você está num momento em que o mundo é predominantemente neoliberal. Agora a China, ao fazer sucesso na sua ascensão, ela arrasta pelo menos os países avançados na direção de utilizar esses instrumentos enquanto forma de concorrência no cenário internacional, né? Então, assim, acho que essa é uma outra tendência importante do ponto de vista do impacto dos países avançados, onde você tem uma aproximação do Estado e dos grandes capitais nos setores que são considerados estratégicos, né? E aí acho que, assim, a ascensão da China, né, então ela tem que ser vista, né, levando em consideração essas dimensões, né, de classe domesticamente, como elas se impactam nas relações internacionais e nas relações entre os Estados, e que a China, na verdade, embora se coloque como uma promotora de uma nova ordem internacional, ela reforça os mecanismos econômicos que fazem que criam a relação centro-periferia, né? E aí acho que a gente vê hoje essa convergência em relação a práticas não neoliberais, mas agora do ponto de vista de uma classe trabalhadora que foi derrotada nos países centrais, né? Essa atuação em direção à intervenção do Estado não é para necessariamente a promoção de um estado de bem-estar social, mas para uma corrida militarista, para o desenvolvimento de setores estratégicos do grande capital, né? E para o Estado. Né? Do ponto de vista da periferia latino-americana, embora esse cenário internacional de disputa entre China e Estados Unidos, ele se coloque como, vamos dizer assim, uma brecha para a negociação, né, para que se extraiam concessões de um ou outro lado, ou para que seja possível negociar uma eventual transferência tecnológica, ou determinados investimentos, como ele se dá em cima de um processo de concorrência baseado na militarização, na corrida armamentista, ele também, o custo, né, dessa brecha de oportunidades que se coloca para a periferia, ele é o aumento do risco sistêmico de guerra, né? Então, acho que, assim, no fundo, a expansão chinesa não se coloca como uma alternativa para a periferia. Então, acho que, assim, esses são os elementos centrais que a gente tentou tratar nessa conclusão, né? E aí eles estão mais, boa parte das teses que a gente defendeu, que eu defendi aqui, estão mais explicitadas ao longo do livro, e outras dimensões mais recentes que a gente trouxe nessas relações do impacto sobre o centro, impacto sobre a periferia. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Muito obrigado, professor. Agora tem que Fabiano Escher, a palavra. Espero que eu tenha essa habilidade de conseguir parar no tempo certo. Está funcionando o microfone? Liga aí. Alô? O meu PowerPoint está aí? Então, antes de tudo, gostaria muito de agradecer o convite e assim, o evento está maravilhoso e esse mérito é todo do professor professor Daniel, desculpe, e da equipe que está por trás de todo o evento, né? Parabéns mesmo. A minha apresentação de hoje é sobre, bom, já é um tema que eu já tenho tratado bastante, mas eu acho que é interessante trazer aqui para o RIMA, que não é onde o tema agrário não é tão discutido, né? Eu quero tratar da questão agrária, da transição ou do deslocamento de uma problemática teórica e concreta, prática, né? Da questão agrária à questão agroalimentar, da questão agrária no sentido clássico para a questão agroalimentar contemporânea no pensamento marxista e como isso se expressa no caso chinês. Pode passar, por favor.
pergunta talvez seria qual seria o debate chinês entre os autores chineses, propriamente ditos, sobre o tema agrário, né? Não é esse o foco da apresentação, mas se alguém tiver interesse nisso aí, eu faço meu jabá aqui, introduzindo um livro que eu e o professor Sérgio Schneider publicamos, coordenamos, na verdade, organizamos ele, né? Ele saiu ano passado pela editora da URGS, está grátis aí para todo mundo, acessível para todo mundo no site Lume da URGS, que é o repositório, né? E basicamente tem alguns autores brasileiros e alguns autores internacionais, mas tem vários autores chineses, entre eles os principais próceres do atual debate agrário. Pode passar, por favor. Bom, aqui dá uma aula inteira só sobre isso, eu vou ter que ser muito sintético. No pensamento marxista clássico eu estou falando assim, de Marx e Engels até o debate dos anos 20 soviético, bolchevique, melhor dizendo. A gente tem 3 sentidos para a questão agrária. O sentido político, que eu diria assim, que nasce com Marx lá no 18 Brumário, quando ele compara os camponeses a batatas, um saco de batatas, que é contraposto de forma elegante pelo próprio Engels, num texto de 1890, eu acho, foi 91, que é a questão camponesa na França e na Alemanha. A primeira vez que essa expressão questão camponesa aparece no pensamento marxista, no próprio Engels, né? E é ali que surge essa ideia, não vou dizer que surge, mas que se coloca como um projeto político a Aliança Operária Camponesa. Depois, o debate surge num outro sentido que eu chamaria de sociológico, já no final do século, com o Kautsky e o Lenin. O Kautsky tem uma ideia de que o desenvolvimento capitalista na agricultura se baseia na subordinação da agricultura à dinâmica do capital industrial em geral e às rotas tecnológicas que por aí se desenvolvem. Enquanto o Lenin foca no aspecto de como o desenvolvimento do capitalismo estimula, ou mais que estimula, determina a diferenciação social do campesinato, que basicamente se desintegraria através da proletarização de um lado e do aburguesamento de uma parcela do outro. E o terceiro debate, já nos anos 20, é entre o Nikolai Bukharin, um debate bolchevique mesmo, né? Entre o Bukharin e o Preobrazhensky, a direita e a esquerda do partido bolchevique. E ali tem um sentido econômico mesmo. Enquanto o Preobrazhensky defendia a acumulação primitiva socialista, o Bukharin defendia que implicaria no rompimento da Aliança Operária Camponesa, como de fato aconteceu, e os dois foram mortos pelo Stalin, né? Mas a proposta do Bukharin era de um certo balanceamento entre indústria leve e indústria pesada, mantendo a Aliança Operária Camponesa. Enfim, um outro debate aqui importante, subjacente a isso, a esses 3, é a ideia do Lenin de que existem vias de desenvolvimento do capitalismo e que essas vias surgem na agricultura. A origem do capitalismo estaria na agricultura. Então tem ele fala da via prussiana, que é de cima para baixo, e a via americana, que é de baixo para cima. O debate é gigantesco em termos de economia política comparativa, que eu não vou entrar aqui, mas vou simplesmente dizer que eu tento reler esse debate no período contemporâneo, em que o mundo não é mais um mundo agrário, é um mundo essencialmente urbano, e faz mais sentido falar da questão agroalimentar, para não que a terra tenha perdido importância, mas o alimento ganha uma centralidade. Então, eu coloco, digamos, a problemática Bukharin e Preobrazhensky como questão da acumulação de capital na agricultura e no sistema agroalimentar, dizendo respeito às relações intersetoriais, tecnológicas, financeiras do agronegócio e digamos, o peso relativo do mercado interno e externo na realização da mais-valia. O tema, digamos assim, a problemática Kautsky-Lenin eu coloco como o problema da reprodução social, que diz respeito à transição nutricional e ao surgimento de novas dietas de classe, tanto da classe trabalhadora como das classes médias nas áreas urbanas, e a mercantilização da agricultura e a diferenciação social
vamos dizer, do campesinato, da agricultura familiar. E, por fim, a questão do poder político, que é assim, o reflexo desses dois processos anteriores na própria natureza do Estado e no caráter das políticas públicas, né? Então, a minha tese é que a via chinesa de desenvolvimento rural, ela é uma resposta a esses desafios desencadeados pelo deslocamento da questão agrária clássica para a questão alimentar contemporânea, a partir de uma estratégia na falta de uma expressão melhor do capitalismo de Estado, em que, através do qual o Partido Comunista Chinês não apenas atualiza as bases da sua hegemonia, como transforma o regime alimentar internacional. Pode passar. Bom, aqui eu não vou explicar o que é capitalismo de Estado, mas a minha tese simplesmente é que a China dá para ser entendida, grosso modo, com todas as ressalvas e nuances que se possa adicionar a esse debate, como uma espécie de longa NEP, a la Lenin e Bukharin. Assim, o Partido Comunista produz ideologia, obviamente, mas eu não acho que a ideologia possa ser tomada simplesmente como uma mentira, como um discurso vazio, significante vazio. Eu acho que a gente tem que analisar o conteúdo do discurso. Então, na China eles têm essa ideia de que eles estão no estágio primário do socialismo, que vai ser superado em 2049, quando completar 100 anos da Revolução. Eu analiso assim, que se eles conseguirem cumprir essa ideia, aí a gente vai ver depois de 1949 que se o capitalismo de Estado segue indefinidamente ou se eles vão chegar a alguma coisa diferente do que estão dizendo, né? Pode passar? Bom, aqui também daria outra aula só sobre isso. A teoria dos regimes alimentares é uma forma de analisar a história do capitalismo moderno a partir sobre as lentes, utilizando, digamos, a agricultura e a alimentação como lentes para ler a história do capitalismo, muito influenciado pelo Harriet Friedman e o Philip McMichael, são os principais proponentes dessa abordagem, foram orientados do Giovanni Arrighi e tal, então tem uma influência da teoria do sistema mundo, mas também dialoga com outros, com Gramsci, com Polanyi e tal. Pode passar, por favor, eu não vou entrar nos detalhes, porque é muita... Aqui, não sei como é que está meu tempo, essa aqui eu me perco sempre. Enfim, aqui é uma breve, espero que eu consiga ser breve, na contextualização histórica da questão agrária na China, né? Entre 49 e até 53, então a gente teve a Revolução Socialista, uma reforma agrária radical, que já tinha iniciado antes, que elimina o latifúndio e estabelece uma agricultura camponesa com base na pequena propriedade e no trabalho familiar. Isso é o chamado período da nova democracia. Lá, né? A partir de 53, depois de toda a aliança com os soviéticos, né, inicia um processo de coletivização da agricultura, que avança em 4 fases: as equipes de ajuda mútua, depois a formação de cooperativas de nível inferior, cooperativas de nível superior e, por fim, a formação das comunas populares, que acaba, naquele contexto, questões, diria, políticas, administrativas, burocráticas, como também desastres ambientais, deram uma grande fome. E aí a partir de 62, houveram reajustes, mudanças no sistema de comunas, dando um papel maior para as brigadas, e estabelecendo as chamadas 3 pequenas liberdades, que é o uso de pequenos lotes particulares, a abertura de pequenos mercados no âmbito das vilas, chamadas feiras livres, e empreendimentos artesanais. Entre 79 e 93, a gente tem, enfim, todo o processo de reformas de abertura, a descoletivização, o estabelecimento do sistema de responsabilidade familiar, né, que é o sistema de contratos entre as famílias e o coletivo, né, no caso o comitê de aldeia, geralmente, de vila. E se explica o grande, na verdade, toda a reforma e abertura começa no rural, né? Assim, o grande sucesso que tem em termos de melhoria da renda e do nível de consumo dos camponeses e tal, se deve à alteração dos termos de troca, que antes eram desfavoráveis para os agricultores, passam então a ser favoráveis, e também as empresas de vilas e aldeias, as TVEs, né, as Township Village Enterprises, que fazem aumentar a produtividade no rural, inclusive por deslocar mão de obra do setor agrícola para o setor industrial, mas sem que o povo saia do rural, sem que haja migração rural urbana. Depois, ao longo dos anos 90, aquilo que acho que você falou, enfim, toda uma crise, né? As reformas com perdedores, a partir dos anos 80, 90, como diria o Barry Norton,
E a questão tanto o impacto tributário, quanto problemas de expropriação, problemas ambientais sobre os camponeses, geram um estado de mal-estar muito grande, que leva a um monte de revoltas e protestos, e a partir daí o governo estabelece a ideia, o diagnóstico dos 3 problemas agrários: o problema dos camponeses, do meio rural e da agricultura. E poucos anos depois abole os impostos rurais que existiam, segundo a narrativa oficial, há mais de 2000 anos, e em 2006, ainda pelo Rugental, é lançado o programa Construindo um Novo Campo Socialista, que ironicamente é um programa de modernização da agricultura, né? E nos anos mais recentes, nos anos Xi, avança ao que eles chamam de transferências de terra, que é na verdade uma forma de... Bom, depois eu até tenho slide aqui para você conseguir explicar melhor, mas basicamente você não perde a propriedade, mas você transfere o direito de operação da terra do camponês para um capitalista, um empresário, né? E além da expansão do agronegócio e aí uma política ampla e bem difícil de entender o seu significado, que eu vou tentar, talvez, se eu tiver tempo no final, que é a política de revitalização rural. Pode passar para mim 2, eu já passo 2, eu acho. Enfim, sobre a acumulação de capital na agricultura tem um monte de coisa para falar, eu só vou resumir aqui que se formaram nos últimos anos 4 camadas 3 na verdade corporativas, de empresas oligopólicas que atuam na agricultura, e uma camada não oligopolista. A primeira seriam as empresas estatais centrais, que fazem parte da SASAC, são a Sinogreen, a CNABC, a ChemChina, que agora é Sinochem, e a Covo. A segunda camada seriam as fazendas estatais, que eu não vou citar, tem alguns exemplos aqui. Algumas delas, como a Abandon Farm, a Beidavan, tentaram comprar terra aqui no Brasil, depois acabou não dando certo. A Covo é a principal empresa aqui, né? A terceira camada seriam são a mais importante, que são as empresas cabeça de dragão, que são, enfim, firmas integradoras que fazem integração vertical na agricultura, tipo o BR Foods aqui no Brasil. E uma quarta camada seria o surgimento de uma pequena agricultura capitalista. Pequena porque, assim, eles reúnem, na China não se usa o hectare como medida, né? É o mu. Mu é 1/15 de hectare. E a maioria dessas empresas agrícolas especializadas tem em torno de 27 mu. Então isso seria menos de 6 hectares. Então para eles lá é grande, mas aqui seria um minifúndio, né, no Brasil. Pode passar, por favor. Pode passar também. Isso tudo está puxado, em grande medida, por uma mudança, e aqui é uma questão fora do tradicional, digamos, nos estudos agrários, que é analisar a mudança dietética e nutricional, quer dizer, analisar o consumo urbano, né? Tanto dos trabalhadores, bom, enfim, tem toda essa coisa da redução da pobreza, do surgimento de uma classe média gigantesca, aumento da renda média. Hoje a China tem, pelas medidas simplesmente monetárias, né, uma classe média do tamanho da Europa, né? São 400 milhões de pessoas consideradas de classe média em termos de renda, né? Não que seja classe de fato, mas enfim. E isso gerou todo um processo de mudança nos padrões dietéticos. Então hoje na China se consome muito mais. A principal questão seria a carnificação das dietas, né? O consumo maior de carne, sobretudo porco, carne na China é carne suína, que é, afinal de contas, para que serve a soja que a gente exporta para lá, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, só pode passar, senão... Aqui é interessante, esse próximo dado aqui também, é impossível de analisar tudo, mas é uma coisa curiosa, né? Assim, quem foi para a China já vê que as pessoas em geral são muito diferentes dos Estados Unidos, ou diferente do Brasil, dos Estados Unidos, lá tem pouca obesidade, né? Mas tem aumentado nos últimos anos o nível de sobrepeso e já o nível de obesidade também, em torno de 13%, quase 14%. Pode passar, por favor. Aqui é um negócio dos direitos de propriedade da terra, eu não vou analisar aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo. O próximo pode passar. Aqui interessante, a minha tese é que... A minha tese não, na verdade isso aqui não é meu, né? É que tem havido uma heterogeneização, uma segmentação da agricultura familiar chinesa. A agricultura, na verdade, ela segue sendo feita basicamente por camponeses. Só que esses camponeses já, tipo assim, a palavra camponês nem sei se descreve mais direito o que esse cara é.
Eu diria que é uma agricultura familiar mercantilizada e diferenciada entre si. Mas diferente daquilo que previa o Lenin, da sua desintegração e desaparecimento, ela segue existindo, só que de forma heterogênea, segmentada, complexificada, em vários, enfim, no setor propriamente camponês, no setor de maior escala, um setor vinculado a cooperativas reais, que eles chamam, que seriam, assim, sei lá, uns 20% do total de cooperativas, e as cooperativas falsas, que na verdade são cooperativas de fachada para o agronegócio. E, enfim, as corporações. Né? Pode passar, por favor. Bom, aqui pode passar mais um. Enfim, a questão agrária, os 3 problemas agrários que eu falei são a prioridade número 1 do partido. Desde 2003, todo ano, o documento número 1 é sobre questão agrária. Então, eu diria que é negligenciado nas análises ocidentais em geral, mas é o tema mais importante. Toda essa coisa de prosperidade comum e tal, tem como base a análise, o diagnóstico deles da questão agrária. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui talvez está no fulcro da análise. Enfim, eu identifico que tem 3 visões no marxismo sobre a questão agrária. Eu coloquei aqui os autores brasileiros para prestigiar os meus colegas de mesa também, e porque eles realmente têm contribuições muito importantes. Eu diria que tem uma visão mais que vê a crítica à China como uma restauração capitalista, em que houve o abandono da perspectiva socialista, a visão do professor. Uma segunda visão que seria, por exemplo, exposta pelo Elias Jabbour, de que a China é um capitalismo de Estado, um socialismo de mercado, em que a razão foi alçada ao instrumento de governo e a luta de classes perdeu centralidade. E a visão que eu estou chamando de capitalismo de Estado aqui, mas não sei se é a mais adequada, que é mais associado, por exemplo, aos trabalhos da Isabela, né, em que o Estado, na verdade, é um Estado que responde à luta de classes através da mediação contingente do conflito social. Será que eu dou tempo de terminar? Enfim, a Isabela fala da transição do grande compromisso da era Deng para a aliança tensa, né, dos últimos anos de Xi Jinping. Eu colocaria ainda que tudo isso está dentro de um processo de passagem da revolução contínua, que o Mao chamava, ou permanente, ou ininterrupta, para uma revolução passiva gramsciana, que ocorre desde Deng Xiaoping. Isso aí aquilo que o Gramsci chama da matriz das mudanças moleculares, que é a base de uma revolução passiva, né, o mecanismo explicativo da revolução passiva. Essa matriz foi dada pela descoletivização da agricultura. É ali que a gente tem que compreender o DNA do processo de reformas. E a modernização da agricultura tem servido para atualizar as bases da hegemonia do partido, porque aqui, por um lado, a internacionalização das empresas chinesas confere maior influência, ajuda o partido a ter mais influência no âmbito externo, e por outro, o acesso a tecnologias e recursos ajuda a modernização da agricultura interna. Por outro lado, esse surgimento dessa agricultura capitalista de pequena escala, ela serve para... Tem toda uma questão da competitividade regional entre as províncias e tal, e os dirigentes locais, os quadros do partido local, para bater metas de PIB, de não sei o quê, e para isso é importante para eles favorecer esses pequenos capitalistas. E por outro, acaba gerando uma mudança nas relações sociais de produção do próprio meio rural. Né? E tudo isso acaba, de alguma maneira, adentrando o próprio poder político do Estado. Eu acho que a Isabela vai entrar um pouco mais nisso, não vou avançar. Bom, acho que eu já estou no tempo estourando aqui, né? É isso. Já deu? Então é isso. A China tem uma estratégia de segurança alimentar autoconfiante que utiliza o mercado, mas de uma maneira, eu diria, não mercantilista, a sua política de segurança alimentar. E a estratégia de revitalização rural é uma grande incógnita que eu não vou conseguir explorar aqui, né, porque já deu um tempo, mas ela está sob disputa. Existem diferentes correntes dentro do próprio partido que disputam os rumos dela, sejam os neoliberais, os desenvolvimentistas, que seriam digamos, o núcleo duro do partido, os burocratas do partido, os policymakers, e o grupo mais campesinista da nova esquerda. Né? Então, basicamente isso. Obrigado, gente. Obrigado, professor Fabiano. Agora, nossa última intervenção da professora Isabela Nogueira. Acho melhor passar esse microfone aí, Jorge, porque o outro está meio... O outro ele dá um eco, né?
Alô? Olá, muito boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui em Salvador, aqui na Universidade Federal da Bahia, e, sobretudo, participar desse terceiro colóquio da RIMA. Eu tenho aprendido muito, tenho trazido grandes reflexões, tem sido muito proveitoso, imagino, para muitos de vocês. Quero parabenizar o Daniel Aragão por esse trabalho extraordinário que é colocar de pé um evento dessa dimensão. Os alunos e alunas envolvidas, uma satisfação estar aqui com colegas tão queridos com os quais a gente tem trabalhado juntos, desenvolvido muitas coisas, pensado juntos. Esse trabalho de vida, né? Muitas vidas, muitas mãos, é possível fazer esse esforço solitariamente, que é tentar compreender os processos de transformação do modo de produção, da formação econômica social, da sociabilidade chinesa ao longo dos últimos tempos. Antes de entrar na minha apresentação propriamente dita, eu queria fazer um link dela com o tema da mesa, né? Marxismo e marxismo. Né? Pensar um pouco, afinal de contas, o que está subjacente nessa provocação, né? Nesse tema de mesa que o Daniel propôs para a gente, que é, afinal de contas, pensar o que a China representa para um imaginário anticapitalista. Né? A pergunta que está por detrás, né? O que meus colegas aqui já abordaram, já trouxeram as suas perspectivas. Né? Afinal de contas, a gente está observando outras formas de sociabilidade, né? Que não estejam calcadas na alienação e no fetichismo, né? Ou há outras formas de constituição da classe trabalhadora que não estejam baseadas na subsunção do trabalho ao capital, né? Então, a gente estaria diante de uma formação econômico-social diferente, né, do capitalismo. O que está no pressuposto aqui da minha apresentação vai ficar muito claro ao longo dela, é que a China efetivamente representa uma alternativa à ordem neoliberal. Né? Isso precisa ficar claro, ela é efetivamente uma alternativa à ordem neoliberal, mas ela não representa hoje uma alternativa ao capitalismo. Né? Isso é importante a gente ter esse ponto de partida, essa clareza. Né? Uma experiência de nacional desenvolvimentismo com resultados impressionantes do ponto de vista da sua transformação, uma atuação massiva do Estado, seja via grandes empresas estatais, seja via uma política industrial e tecnológica com resultados impressionantes, um sistema bancário, né, com todas as suas particularidades, tá, financiando essa transformação industrial de maneira muito rápida, e um país que reduziu a pobreza de maneira histórica. Né? Isso não é trivial para a gente que está olhando o desenvolvimento a partir da periferia. Né? Isso não é absolutamente trivial. Agora, tudo isso foi feito dentro dos marcos do capitalismo ao longo dos últimos 30 anos. Né? É claro que aí alguém vai dizer, mas isso está, atenção, né? Incrustado numa forma política que está formada em 1922, com a formação do Partido Comunista Chinês, que por sua vez vem de uma luta anticapitalista e que vai ser uma força política absolutamente particular dentro dessas transformações históricas que a gente está presenciando. Né? Mas o que eu vou argumentar aqui na minha apresentação é a necessidade da gente fazer uma análise, sobretudo a partir das classes sociais, que é um esforço meu, né, ao longo dos últimos anos, para que a gente possa descer para o plano concreto, utilizando lentes de uma abordagem marxiana crítica, para efetivamente captar quais são essas transformações que estão ocorrendo nesse modo de produção do ponto de vista das classes. Né? Eu passei durante muito tempo algum tempo olhando com outros colegas, com a ajuda e com o apoio de outros colegas, o que estava acontecendo nas frações dessa burguesia nacional, e agora a gente vai olhar nesse trabalho um pouco o que está acontecendo na transformação dessa classe trabalhadora, que basicamente, todo mundo fez aqui jabá de livro, eu trouxe de uma preguiçosa, porque eu estou fazendo jabá de artigo, não é? Que a gente escreveu, eu escrevi com o Iderê Colombini, do Instituto de Economia da UFRJ, vai sair agora na revista de Economia e Sociedade. Na verdade, o que a gente está nos preocupando, né, nosso ponto de partida é que depois de décadas como chão de fábrica do mundo, calcado em baixos salários, hiperexploração, né, não estou nem usando a categoria de
degradação ambiental, a China passou nos últimos 15 anos por um processo de aumento paulatino dos salários, né, em proporção, inclusive, maior do que o PIB em muitos períodos, e de aumento dos direitos trabalhistas. Claro que isso vem de uma base de nada, né, uma ausência completa, um vácuo de proteção social, conforme os desmonte do sistema maoísta foi sendo feito. Então, houve um processo de vácuo de proteção social, mas efetivamente a gente observa, né, esse processo de aumento de salários, fábricas que começam gradativamente a sair da China, mais e mais a gente já pega uma luz e olha made in Vietnã, made in Bangladesh, né, porque essas fábricas estão enfrentando, de uma perspectiva capitalista, os custos de trabalho mais altos. Então, isso antes do reshoring ou da disputa, né, com os Estados Unidos, a gente já estava assistindo esse processo, um processo maior de automatização das fábricas chinesas, hoje migração para o interior da China. Então, as coisas estão mudando internamente, né? Isso inaugurou um debate dentro do pensamento neoclássico e ortodoxo da economia sobre um suposto ponto de virada de Lewis, né? Quem é da economia, essa ideia de que teria uma oferta e demanda, um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho, e estaria se esgotando essa oferta de trabalho da agricultura, e, portanto, isso estaria causando um aumento salarial. E aí todos os economistas heterodoxos, marxistas e keynesianos vão dizer: besteira, não é isso, você tem que olhar para a luta de classes, para as transformações que estão acontecendo no tratamento da questão agrária, que o Fabiano acabou de tratar, que é objeto de tratamento de trabalho prévio da Esther, e para as transformações no próprio regime de acumulação, que agora vai se tornar mais intensivo em inovação e mais calcado, portanto, numa demanda efetiva doméstica, né? Para entender um pouco mais dessa demanda efetiva doméstica. A nossa pergunta de saída, então, tentando caracterizar essas transformações na classe trabalhadora chinesa, afinal de contas, quais são as transformações na constituição, exploração e subjetivação dessa classe trabalhadora. Como é que mudaram as condições de reprodução da força de trabalho, a regulação e o controle pelo Estado, a relação entre o trabalhador ativo e o exército industrial de reserva ao longo dos últimos 15 anos. A gente está partindo de uma categoria teórica que é muito cara, que é muito valorosa para a sociologia crítica marxista na própria China, nesse caso em Hong Kong, que é uma professora chamada Peng Yungai, que desenvolve uma agenda de pesquisa em torno do semi-proletariado, ela desenvolve essa pesquisa com muitas outras pessoas, no qual ela vai caracterizar isso que fica conhecido como regime das fábricas dormitórios, né? Que é esse camponês que foi abordado aqui pela fala dos meus três colegas. Esse camponês vai paulatinamente migrando, né, do campo para a cidade, mas que durante os primeiros 20 anos desse processo de migração, ali ao longo dos anos 90 e 2000, fez esse processo o tempo todo com um pé no campo e um pé na cidade, né? Ele manteve a reprodução social dele, uma parte importante da reprodução social dele no campo, é um trabalhador que migrou sem levar os filhos, né? É um trabalhador que migrou e manteve os pais nessas zonas rurais, geralmente cuidando dos filhos, que não tinha direitos sociais na cidade assegurados, porque migrou sem o registro de moradia urbano, né? Os chineses chamam de hukou, e que toda vez que ia se tratar, tinha que voltar para o interior para ter acesso a um tratamento médico. Não podia matricular os filhos na escola básica, porque não tinha um registro que permitia o ingresso desses filhos nessas escolas, né? Esse trabalhador migrante sem registro vai ser uma figura sociológica muito estudada na China, né? Ao longo desses 20 anos. Eu já volto para esse slide, mas essa daqui é uma representação artística dele, né? É uma instalação artística que foi feita em Hong Kong sobre o trabalhador migrante sem registro, que você vê ele dormindo em beliches, né? Eles estão nus ou semi-nus, a maior parte dos artistas, dos integrantes dessa instalação, para mostrar essa falta de privacidade. São pessoas que migram, mas não montam casas, né? Eles dormem nas próprias fábricas, dormitórios, eles dormem ali nessas unidades fabris de enorme escala de produção para o capitalista. Isso é maravilhoso, porque a gente está falando de uma redução extraordinária dos custos de produção associada a uma escala jamais vista na história do capitalismo, né? Sem direitos sociais, sem previdência, sem nenhum tipo de seguridade básica, sem nem mesmo ter que alimentar seus filhos, porque quem está alimentando os filhos são os camponeses que ficaram, os pais
camponesas que ficaram, né, nas zonas rurais e, portanto, volta para a minha slide anterior, por gentileza, permite, como o segundo ponto, segundo o Rauti, para o capitalista pagar salários abaixo do que foi necessário para a reprodução dessa força de trabalho durante 20 anos. Esse custo China muito baixo esteve historicamente associado a uma forma específica de constituição dessa classe trabalhadora, de exploração dessa classe trabalhadora, muito associado, portanto, a essa categoria do semi-proletariado. Isso vai institucionalizar o que vai chamar de cidadão de segunda classe, sem previdência, sem direitos sociais, sem nada. Essa Constituição, a gente vai explorar isso no artigo, essa Constituição híbrida do semi-proletariado ocorreu não só do ponto de vista da sua renda, mas por meio da fragmentação da constituição da sua sociabilidade, totalmente fragmentada, nem mesmo a família foi com ele, da sua consciência de classe e da relação híbrida entre o trabalhador ativo e exército industrial de reserva. A gente está falando de um trabalhador sem contrato formal de trabalho. Um dia perder esse trabalho, a gente vai ver isso na crise financeira de 2008, quando as fábricas fecham as portas e uma massa gigantesca de trabalhadores volta para as zonas rurais, onde estava uma parte da família com a terra, onde ele conseguiu um mínimo de seguridade social. Isso tudo mudou. Isso tudo que eu estou falando é, em larga medida, parte de um passado muito recente, mas que se transformou de maneira muito radical na China nos últimos 15 anos. Isso veio acompanhado, como eu já falei, eu não trouxe os dados aqui, mas como eu já falei, de aumento de salários, em termos internacionais, inclusive, e internos dentro da China, e de transformações radicais do próprio mercado de trabalho chinês. O argumento que a gente faz no artigo é que, ao mesmo tempo que esse trabalhador formal foi ganhando direitos e ganhando salário, ele foi reduzindo a sua parcela no mercado de trabalho urbano chinês. A gente vai assistir 3 fenômenos concomitantes quando a gente olha os dados recentes do mercado de trabalho. A China é impressionante. Eu estudo a China desde que eu tinha a idade do Ian, que está aqui na minha frente. Desde meus 20 e poucos anos, e ela não para de me surpreender. A velocidade da transformação é muito radical, é muito impactante. Porque a gente vai ver, primeira dessas grandes transformações, uma queda no emprego na manufatura. Atenção, a China são chão de fábrica, está com uma queda proporcional e absoluta no número de trabalhadores na manufatura desde 2014, um aumento exponencial dos serviços. Então, em 2019, que é o último dado do nosso artigo, das 434 milhões de pessoas que trabalham nas cidades, 300 milhões estavam no setor de serviços. A gente está falando de 70% do mercado de trabalho urbano na área de serviço, no setor de serviço. 16% na manufatura. Se você observar, desde 2014, que é aquela linha com os triângulos, a gente tem uma queda no número de trabalhadores na manufatura que sai da casa ali de 80 milhões para a casa de 68 milhões. É uma queda absoluta, são 12 milhões de trabalhadores a menos na manufatura. Segunda grande transformação que a gente observou quando a gente foi olhar os dados é uma explosão na informalidade. A China está passando por um crescimento brutal do setor de serviços e, atenção, eu não falei isso no gráfico anterior, mas está marcado, setor de serviços de baixa qualificação. É o que efetivamente está errado. Com o aumento da informalidade. A China chegou a 60% do emprego urbano em 2019 sendo informal. Essa construção do indicador de informalidade é feita a partir dos dados do NBS, usando uma metodologia que não é nossa. A gente bebe vários outros trabalhos de construção do que é informalidade. Eles não divulgam, o Escritório Nacional de Estatística não tem um dado oficial de informalidade, ele é construído e compartilhado por uma vasta literatura que a gente acompanha. Junto disso, junto com o crescimento forte do mercado informal, vem acoplado um crescimento muito rápido da economia de plataformas na China. A China é hoje o maior país do mundo em termos de economia de plataforma, claro que em termos absolutos, em número de pessoas isso não é grande coisa, mas em termos relativos, como percentual da força de trabalho ativa, é gigantesco. A China tem 10% da sua força de trabalho, da população economicamente ativa empregada nas economias de plataforma. Isso é 1%, menos de 1% nos Estados Unidos e entre 2% e 5% na Europa.
né? Você tem uma proporção muito grande de pessoas empregadas em economia de plataformas. As plataformas são massificadas na China. Quem já esteve lá já viu isso, a quantidade de entregadores de tudo que... Não acredito. De tudo... Fake news. João, tudo que é entregue por meio de aplicativos. E fora isso, não só serviços de baixa qualificação, mas também serviços de alta qualificação por plataforma, do tipo designers, tradutores, você tem uma economia muito, muito expressiva do ponto de vista da atuação das grandes big techs e do ponto de vista da disseminação das plataformas enquanto forma de organização do trabalho. Ao mesmo tempo, a terceira grande tendência que a gente observou é o aumento da polarização salarial, um crescimento, sobretudo desde 2019, um crescimento mais rápido dos salários do setor formal. Portanto, quando a gente está falando desse aumento, um aumento dos salários do setor formal, que está muito bem obrigado, ao passo que o setor informal está crescendo abaixo do PIB, inclusive, o ritmo de crescimento desse salário. Então, você vai vendo esse crescimento, essa polarização, né, entre o serviço de alta qualificação e o serviço de baixa qualificação. Isso faz com que a China se aproxime enormemente nos debates globais hoje sobre precarização do trabalho no mundo. Ela se parece demais. Qualquer livro que você abra sobre precarização do trabalho sempre vai ter um capítulo sobre China. Plataformas digitais sempre vai ter um capítulo sobre China, porque é um grande case, né, sobre esse processo de precarização. Então, e efetivamente, isso que a gente discute hoje, teoricamente, sobre o mundo do trabalho, as grandes transformações sobre o mundo do trabalho encontram uma aplicabilidade extraordinária na China. Nos trabalhos ditos uberizados, intermitentes, flexíveis, o trabalhador fica disponível permanentemente, sendo remunerado apenas durante as horas em que o aplicativo está ligado, né? E disponível para acumular um monte de trabalhos concomitantes, né? Para pegar um autor nosso que está olhando para esse processo, que é o Ricardo Antunes. E ao invés, esse é um processo que a gente discute um pouco, a gente aponta um pouco teoricamente no artigo, né? Ao invés de controles e disciplinamentos impostos pelo regime fordista ou pela empresa, né, passa a vigorar uma normatização do trabalho autoimposta na figura do indivíduo. Né? Junto com essas novas formas flexíveis, uberizadas e de retirada dessas regulamentações legais de trabalho, vão se fortalecendo as noções, então, do empresário de si mesmo e do autoempreendedor. E assim a gente chega nessa caracterização de uma nova forma dominante hoje da precarização do trabalho na China. No artigo a gente discute, eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, a gente faz uma crítica à noção do precariado, né, que esvazia a noção de classes sociais, daí a gente retoma a precarização para uma noção de classes sociais. Mas está muito em voga a discussão sobre precariado na China, né, para quem faz essas abordagens. Secari, que é uma autora de Taiwan, que trabalha muito tempo com protestos, mobilizações, é uma das autoras referentes nesse debate sobre precariado na China. A gente entra com uma abordagem de precarização, tentando mostrar como é que esse crescimento na informalidade de serviços mudou a forma dominante, então, do trabalho precário na China, não é saindo da semi-proletarização, então, para isso que a gente está chamando de uma nova classe trabalhadora chinesa, e aproximou hoje a China de economias centrais e periféricas nos debates sobre os grandes temas globais sobre trabalho, seja em termos de economia de plataforma, informalidade, flexibilização e precarização. No resumo, então, a forma de constituição do semi-proletariado chinês passou a ser gradualmente substituída por outras formas precárias e informais do regime neoliberal, agora, tendo como continuidade a relação difusa e fluida entre o trabalhador ativo e o exército industrial de reserva. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Isabela, 19 minutos. Todo mundo falou, só ele que falou um pouquinho mais. Bom, qual é o nosso tempo aí?